Continuamos aqui em nossa classe Fundamentos da Graça. Bem-vindos. Bom, já vimos bastante coisas aqui, né? Vimos algumas coisas chaves, bem importantes e vamos continuar. Nós já descobrimos que graça é o próprio Senhor Jesus. Graça não é apenas um conceito, mas é a realidade de Cristo em nós. Descobrimos e aprendemos que tudo começa lá em Gênesis, quando o homem pecou e precisava de uma intervenção sobrenatural para que esse processo de morte fosse interrompido e destruído. E aí nós descobrimos que Deus fez todo o processo da sua palavra para nos enviar Jesus Cristo, para tornar-se gente, não é? Deus estava com Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Descobrimos que Jesus veio a essa terra, eterno, da eternidade para o finito. Ele, não é? Como diz Filipenses, não teve por usurpação o ser igual a Deus, coisa que deveria apegar-se, mas antes aniquilou-se a si mesmo, entregou-se e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou-o soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Este dobrar de joelho é o aceitar do projeto da graça de Deus, é o aceitar da própria graça, que é o aceitar do próprio Jesus. E é nessa centralidade do Evangelho, nessa centralidade da vida de Deus em nós, que nós somos transformados, que nós nascemos de novo, que nós nos tornamos nova criatura. E é ao nos tornarmos nova criatura que nós vivemos essa graça, a realidade da graça em nós. Essa é a essência do Evangelho, gente. Essa é a essência de quem nós somos. Dentro desse processo, nós então começamos um processo de crescimento, de transformação contínua, de amadurecimento em Deus, de amadurecimento em Cristo. E isto fala da graça transformadora, da graça, do processo da graça em nós, o processo de Deus em nós. Amém? Nós já vimos que o Senhor nos estabeleceu isso como fundamento, isso é um ponto de partida para construirmos a nossa vida em Deus, a nossa vida de maturidade em Deus, de chegarmos à estatura madura, adulta, de podermos, com essa maturidade, influenciarmos outros, tocarmos outros, sermos instrumentos de transformação global, sermos também a luz do mundo, sermos também, não é, aquilo que Jesus falou que seríamos, a cidade edificada sobre um monte, Deus poder nos pegar e nos expor para o mundo, onde quer que nós estejamos, sejamos pastores num púlpito, sejamos médicos no hospital, um advogado, um político ou um motorista de táxi. Seja você quem for, sejamos nós quem formos. É essa transformação que faz com que o Evangelho brilhe, com que o Evangelho nasce. E isso tudo é graça sobre graça, é vivermos na graça, é caminharmos na graça. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa presença da graça de Deus em nós. Esse habitar na graça, esse estarmos presentes na graça. E vamos para um verso que às vezes nós olhamos e passamos um pouco rápido por ele, só porque é uma introdução, é um começo, e às vezes nós usamos essa palavra como se fosse só uma saudação, um cumprimento de um para o outro. Às vezes na igreja, né, nós falamos graça e paz, né? Alguns falam paz do Senhor, outros falam graça e paz. Que era o cumprimento que Paulo mais usava para as igrejas. Quase todas as cartas de Paulo começam com essa frase, graça e paz. Bom, Efésios 1:2. Que a graça a vós, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a carta à igreja de Éfeso com essa expressão, graça a vós e paz da parte do nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante. Então vamos olhar para essas duas realidades, graça e paz, porque elas andam juntos. Paz é o lugar para onde Deus nos trouxe, graça é o veículo pelo qual Ele está nos conduzindo. E Paulo, ao usar essa expressão para as igrejas, ele está reforçando pelo Espírito Santo que nós sempre temos que nos lembrar que a vida em Deus é uma vida de paz, paz interior, especialmente ele está falando da paz interna,
não é? Não está falando da paz de relacionamento, não está falando da paz um com o outro, embora isso seja a realidade e o reflexo da nossa paz interna. O amor entre os irmãos, a comunhão é totalmente parte do que nós somos em Deus. O amor pelo próximo, até o amor ao inimigo tem que ser real nessa paz interna que nós vivemos. Mas é a paz com Deus que alinha todas as demais coisas. É a paz com o nosso Criador. É a nova realidade que nós vivemos como seres humanos, entrando pelo propósito, no propósito pelo qual nós fomos criados em Deus. Bom, graça a vós e parte da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa suas cartas, começa falando, enfatizando, usando a palavra graça e paz? Isso era só uma saudação, isso era só uma prática, tipo um costume. Virou para nós um costume, né? Ei, graça e paz. Virou um costume, virou um hábito. Para Paulo, não era um costume, não era um hábito. Está aqui na Bíblia, é um versículo bíblico. É uma declaração de bênção sobre aquele corpo, sobre aquela igreja. Que é a graça, que é a paz. Às vezes a reunião era encerrada assim também, ou a carta era encerrada, que é a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Graça e paz. Né? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero deixar com você nessa aula de hoje, aqui olhando para essa frase, é que isso aqui não é apenas uma força, uma expressão de linguagem. Né? Graça como sendo uma coisa assim, que a bondade de Deus esteja com você, que o favor de Deus esteja com você, genericamente. Quando Paulo usa essa expressão, graça a vós, ele está dizendo Jesus para vocês. Ele está dizendo todo o peso que a palavra caris carrega no sentido da graça de Deus, da graça que é o Evangelho. Tudo o que está embutido nesse conceito teológico aí, da graça de Deus, ele está desejando, ele está dando para a igreja de Éfeso e para nós, para nos chamar para este lugar. Olha, vivam na graça, andem na graça, desfrutem da graça, caminhem na graça. Graça, de novo, é toda a realidade da transformação em Jesus Cristo, que é o próprio Jesus em nós. Então, graça e paz. É essa aliança de Deus para nós. No versículo 1 de Efésios, Efésios 1, ele fala aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Não é? Aos santos e fiéis de Éfeso. Então ele começa chamando de santos e fiéis. Então é claro que ele está falando com a igreja, é claro que ele está se direcionando para o corpo de Cristo. E aí ele dá começa com essas duas realidades, graça e paz. Sabe que quando você continua lendo Efésios capítulo 1, é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia, Efésios 1 e Colossenses 1, ele aí vai falar do que temos em Cristo. E aí, do verso 3, né? No verso 3 ele está dizendo na nossa posição em Cristo, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, Efésios 1, 3. E aí do 4 em diante ele vai falar de todas as coisas que esta graça nos deu, que Cristo nos dá, não é? Porque nós estamos assentados com Cristo muito acima de todo principado e potestade, porque nós já fomos transformados, fomos escolhidos, fomos chamados, fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós recebemos dele todas as coisas, em quem temos todas as coisas, temos a eternidade, temos tudo, que é Efésios capítulo 1, e aí ele fala por 3 vezes, tudo isso é para o louvor da glória do amado, para o louvor da glória do seu nome, quer dizer, a vida de vocês, nesse presente de Deus, é que em vocês ele seja glorificado, em vocês ele seja exaltado, em vocês o mundo veja que ele é real, que através de vocês, a igreja, através de você e de mim, haja uma busca de Deus e uma celebração e o nome dele seja glorificado. Aí Efésios 2, ele começa a descrever a vida cristã, Efésios 3, toda a carta de Efésios é uma carta muito profunda para a igreja, fala da nossa consagração a Deus. Porque aí ele vai falar, agora que você tem Jesus, agora que você tem a graça, você pode viver nessa graça.
Efésios 3 fala do conflito, fala dos ataques do inimigo, fala que Satanás vai se levantar para se opor a nós, sim, há uma guerra. Então você está na graça, você foi salvo, mas ainda está nesse mundo caído, ainda tem uma guerra do inimigo que tenta te roubar. Então nós não nos esquecemos dos ardis dos inimigos, nós estamos na graça, mas nós não vivemos como quem está num cruise de holiday e não tem percepção da realidade do mundo caído à nossa volta. Nós estamos na graça, mas numa guerra ao mesmo tempo, porque o mundo caído precisa ser redimido e porque o inimigo está tentando roubar nosso propósito, nosso destino. Então Paulo vai em Efésios 3 e fala tudo que vocês têm em Cristo, mas não esqueça que vocês têm um inimigo, que Satanás, que vai levantar os seus ardis contra vocês para roubar a graça de Deus de vocês, para roubar a vida de Deus de vocês. E depois vamos para Efésios 4. Efésios 5, ele vai falar da graça de Deus no relacionamento da família, no casamento, não é? Que nós vivamos Cristo como marido, como mulher, marido e mulher, que é um capítulo talvez mais importante sobre casamento e casal em toda a Bíblia, que é Efésios 5, está no contexto da graça, está no contexto de termos Cristo em nós. Se você tem Cristo, Efésios 1, você pode ser Cristo como marido, você pode viver Cristo na sua casa, como pai, como mãe. Uau, não é? É tudo sobre Cristo e a igreja, que é Efésios 5. E aí Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, sobre nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, de todos os princípios, porque revestindo-nos da armadura de Deus. E aí ele conclui com orem por mim, orem pelos santos, orem pela abertura do evangelho. É essa vida, dessa dinâmica que Paulo recomenda à igreja de Éfeso, que nós precisamos viver. E tudo começa com andar na graça e na paz de Deus. A graça é o ponto de partida, a paz é o estilo de vida e o lugar de chegada. E por que é importante a gente estar tendo essa aula aqui de graça e paz, e entender que graça e paz é um estado de ser que Deus quer para nós na nossa jornada cristã. Mesmo que o inimigo se levante e que se levante em oposição, mesmo tendo guerra, e mesmo na vida diária, mesmo no relacionamento mais intenso que nós vamos ter aqui na Terra, que é o casamento, que é a família, mesmo com os nossos filhos, vivendo na plenitude desta graça, vivendo Cristo em nós, Cristo se manifestando em nós e através de nós. Então, você percebe que é a encarnação da graça. Então, Efésios, todo o livro de Efésios é justamente isso para a igreja de Éfeso. Lembre que Paulo é que começou lá com um pequeno grupo em Éfeso, gastou tempo, plantou aquela igreja, era uma igreja super madura, Paulo gastou super tempo lá. Quando ele saiu de lá, ele deixou Timóteo. É uma igreja que foi fundamentada nos princípios apostólicos, e aqui nesta carta, que é uma das cartas mais ricas que o Espírito Santo nos deixou através do ministério de Paulo no Novo Testamento, ela é curta, mas ela é carregada de profundidade. Há uma centralidade, e a centralidade é o tema de Cristo sendo pleno em nós. Se você for pleno na graça, que é Cristo em você, você vai vencer o mundo. Você vai vencer as armadilhas do diabo, você vai vencer os ataques do diabo, porque você está com Cristo muito acima. Se você for firme na graça, você vai vencer e ter uma vida plena no seu casamento, isso é, na sua família. Sua família vai ser estabelecida de uma forma gloriosa, porque você vai ter a natureza de Cristo e viver nela como marido. Consequentemente, a sua esposa vai viver como igreja e vai ter uma relação Cristo-igreja dentro do lar, dentro do casamento, que é Efésios 5. E aí você vai para um lugar de tomar a armadura de guerreiro. Paulo usa a figura, né? Tomai, finalmente revestivos de toda a armadura de Deus. Então a conclusão é, você tem tudo isso, mas continua precisando se armar, porque a guerra continua. Então ele usa a figura do soldado romano e ele nos leva para Efésios 6, para nós nos revestirmos da armadura de Deus. Eu penso que é tremendo a gente olhar para a realidade da vida cristã na igreja, na vida do dia a dia na igreja, que é o que Paulo descreve para os Éfesos, para a igreja de Efésios, como a partir da graça e da paz.
a partir de vivermos a graça, de entrarmos na graça, de exemplificarmos a graça. Então, gente, para concluir esta aula de hoje, toda mensagem da graça de Deus tem um lugar muito prático na nossa vida cristã. Não é apenas teórico, não é apenas uma coisa distante. Tem um lugar muito prático para nós vivermos e entrarmos. E a graça produz a paz. E a paz é o estado de ser que Deus tem para você. Eu sei que a nossa aula, a nossa matéria não é sobre a paz. A gente poderia fazer uma classe aqui só sobre a paz do Espírito de Deus, a paz de Deus. Talvez o mundo nunca precisou tanto entender a paz do Evangelho, a paz que a graça produz, como nos nossos dias. Vivemos em dias em que as pessoas estão deprimidas e oprimidas, em que as pessoas estão dependendo de remédios para ter um pouco de paz, dependendo de tantos outros fatores, de entretenimentos para ter um pouco de paz. E aí vem a Bíblia e diz, Cristo é a sua paz. Isso é, a graça é a tua paz. Por isso Paulo fala graça e paz. Efésios 2,14, ele é a nossa paz. O que o mundo procura? Paz interna, paz com os outros, paz externas. Quando as pessoas não têm paz interna, elas provocam todo tipo de tragédias ao seu redor. A paz interior é o resultado da graça de Deus em nós. É o resultado de uma transformação de um homem interior que gera uma paz externa, que gera paz com os outros, que gera amor, que gera alegria. Isso é no casamento, isso é com os filhos, isso é com os nossos pais, com os nossos amigos, nos nossos relacionamentos, em todos os aspectos da nossa vida. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o vosso coração em Cristo Jesus. Por que há uma ênfase tão grande à paz? Jesus falou em João 13, João 14, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E aí, nesse capítulo, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Cheios do Espírito, nós temos a paz. Então, Cristo em nós, pela graça. A graça nos transforma. O Espírito Santo entra em nós e nós começamos a ser transformados de glória em glória, à mesma imagem, a imagem de Jesus Cristo. Essa transformação, essa vida de Deus, essa glória de Deus em nós produz uma paz. Uma paz que não é humana, uma paz que não é circunstancial. Eu não tenho paz porque tudo vai bem. Eu não tenho paz porque nunca perco o emprego. O Evangelho que diz que para você ter Deus e paz e favor de Deus, tudo tem que sempre dar certo, não é o Evangelho da graça bíblica. O Evangelho da graça bíblica é o Evangelho que diz o seguinte, independente das suas circunstâncias externas, você tem paz. É interessante, Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, falando sobre graça e paz, de uma prisão, de estar preso. É interessante entendermos que o sofrimento externo pelo Evangelho, que as privações externas, não tem nada a ver com a proposta de paz e de vida abundante que Deus nos dá. Uma pessoa pode estar no palácio, ter bilhões e estar sem paz. Há pessoas com bilhões nos altos castelos, nos altos prédios deste mundo, se suicidando, indo para as drogas, indo para o álcool, indo de família em família, de relacionamento família. Hoje mesmo eu li sobre um príncipe que perdeu o casamento e que vivia de pessoa em pessoa e que está meio que desacreditado de todos por causa da falta de quê? De paz. Paz interna. E aí, se você não tem a paz interna, todo o seu mundo vai ser caótico. Mas se você tem a paz interna, o caos de fora não te afetam. Podem tirar tudo, podem roubar tudo, pode até o sol não dar a sua luz. Em Cristo nós temos a nossa paz. E com essa paz, nós transmitimos a vida de Deus e a transformação real que o Evangelho traz. É no teste que nós passamos. Mas Deus tem essa paz para você, para mim e para todos nós, que começa no experimentar da graça, na vida de Deus em nós, na plenitude de Deus em nós, e em você se lançar em Deus. Quando você se lança em Deus, você experimenta graça, vida, paz, abundância. Amados, que delícia entendermos o Evangelho da graça que produz a paz, que é transformadora
e que produz a vida, que é o exemplo para o mundo, para os que estão lá fora, que nos leva de glória em glória. A Bíblia diz, Jesus disse, aquele que está em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, que jorra para a vida eterna. Rios de água viva é o que você tem, é o que você pode ter. Quanto mais de Cristo, quanto mais da graça, mais vida, mais graça, mais água-vida, mais paz, mais harmonia interna, que gera harmonia externa. É a solução para o mundo. A solução para o mundo é Cristo. Ele é a nossa paz. E a paz que transforma o mundo também. E o mundo de Jesus, o governo de Jesus, por isso será um governo de paz. Isaías falou isso, o governo de paz que não haverá fim. Porque a paz é o que Deus tem para nós. A paz é o que a graça traz. E essa vida plena, não importa as circunstâncias externas. Deus abençoe. Até a próxima aula.